recentemente assisti uma palestra do professor Ben Gilbert aqui no CCS, e com o mesmo brilhantismo, mas mais do que o brilhantismo, que é típico, é a capacidade de contagiar as pessoas, os jovens sobretudo, e aquilo continua vivinho na forma de transmitir as informações da ciência que faz. E é isso que me parece uma característica vital no professor Benjamin Gilbert. É evidente que outras qualidades que o destacavam são óbvias. Por exemplo, Ben Gilbert foi capaz de perceber muito cedo, ou como mais uma vez como um pioneiro, a importância de conciliar o estudo da composição química dos extratos vegetais e a sua eventual aplicabilidade como instrumentos de promoção da saúde. E talvez, e aqui é a minha leitura, talvez isso seja fruto daquela coincidência da placa do primeiro laboratório que ocupou na Praia Vermelha, onde tinha escrito Química Biológica. Quiçá isso o influenciou para tomar essa dimensão, e o CPPN de então tinha, desde que eu me entendo como gente, um lado de isolamento, caracterização e elucidação de estruturas novas de componentes químicos de várias plantas brasileiras, de diferentes famílias e ecossistemas, etc., e a sua eventual aplicabilidade. Na época, uma das vertentes mais importantes da linha de trabalho do Ben Gilbert era combater a xitosomose. E ele construiu parcerias com parasitólogos mineiros. Me lembro muito bem do professor Naftali Katz, que trabalhando, se não for na UFMG, é no laboratório da Fiocruz, que fica no anexo do campus da UFMG em Belo Horizonte, que é um especialista no cultivo, era um especialista no cultivo de Schistosoma mannsoni, e era capaz de inoculá-los em animais de laboratório, camundongos. E Gilbert tinha um dos projetos dessa linha de integração dos ensaios biológicos, bioensaios, com moléculas originais de origem natural, era ver se não havia uma proteção física ou química contra a penetração das cercárias de Schistosoma mannsoni. E o modelo animal para isso era o modelo dos camundongos que o professor Naftali Katz tinha. Isso para mencionar uma das suas colaborações, porque eram inúmeras. E o pesquisador que mencionei antes, Woodrow Benson, que foi um dos que ele induziu a vir ao Brasil, convidando-o, era um biólogo. Então, o ambiente do CPPN era um ambiente híbrido da química e da biologia. E, como já dizia Kornberg, prêmio Nobel de 1959, o ambiente propício ao avanço da ciência é aquele em que casa efetivamente a química e a biologia. E o BG já tinha isso na cabeça, né? Claro que depois de 59, mas muito pouco depois, o que mostra que ele estava antenado com as coisas da ciência do primeiro mundo, mesmo estando abaixo do Equador. Bom, outros episódios foram marcantes na carreira do Ben Gilbert, e eu me lembro que, induzido por ele, eu fui capaz de ajudar na mudança. Isso fazia parte do treinamento. E eu não vejo hoje os estudantes de pós-graduação ajudando na mudança nem de um quadro da parede. Eles são capazes de arrumarem uma desculpa, mas não vejo esse espírito de colaboração, talvez porque não tenham mais ou não sejam suficientemente motivados a tê-lo. Mas o fato é que isso não era mérito dos estudantes, era mérito do Ben Gilbert, que fazia com que fosse impossível dizer que não se ia fazer aquilo que ele pedia. Porque a forma com que ele se doava à ciência, mantendo a sua vida familiar estável e tudo,
contaminava todos nós. Então isso para nós era dever de ofício, não tinha como não fazer. Bom, isso, entre outros exemplos, remeteram, Ben Gilbert, fruto dessa influência, acabei indo para o doutorado na França, voltei, e quando retorno, uns 4 anos depois, Ben Gilbert já não mais se encontra na UFRJ e já é um pesquisador eminente do Instituto de Pesquisa da Marinha. E essa saída do professor Ben Gilbert, não foi o único, é uma prova de como a UFRJ, à época, era pouco inteligente, porque não criou mecanismos efetivos para fixar um cientista como esse. E isso é um atestado de pouca inteligência. Isso não seria um motivo de orgulho para essa instituição. Espero que essas lições não sejam esquecidas, para que não se repitam. E não foi o único, não, existem outros, mas eu estou falando aqui do professor Ben Gilbert. Bom, o fato é que essa coisa nos privou do convívio de Ben Gilbert. A passagem numa instituição de pesquisa militar foi propícia, e eu, depois disso, fui para a Universidade Federal de São Carlos e me afastei cada vez mais. Cada um tomou o seu caminho, como a vida lhe exige, mas, com certeza, eu tenho como provas definitivas para mim que a química, pelo menos a química brasileira, influenciada pela química carioca / fluminense, ela com certeza deve muito a essa geração que o professor Ben Gilbert representa. E não tenho dúvidas que esses pioneiros criaram as condições de pavimentação para o progresso que a ciência brasileira hoje tem, produzindo 1,8% da produção científica mundial. Isso, em outras palavras, significa dizer que 1,8% do conhecimento novo que se descobre e se faz no mundo fala português. E nasce há poucos anos atrás, com o trabalho desses pioneiros. Então eu queria dizer ao professor Ben Gilbert que sou muito grato pela sua passagem no NPPN. Talvez não tenha tido outra oportunidade que não essa, de registrar esse agradecimento, esse reconhecimento, e considero o professor Ben Gilbert, até hoje, mesmo à distância, o meu mestre, o meu eterno mestre. E o cara que foi capaz de cunhar na minha cabeça o que a ciência interdisciplinar ou multidisciplinar sem que isso fosse fruto de uma aula com provas para que se afira se o estudante sabe aquilo que devia saber. Mais do que essa coisa da aula formal, que a gente podia dizer que cuspe-giz, é esse treinamento do cotidiano e essa coerência entre o verbo e a prática. E essa coerência do que se diz e o que se faz, o professor Gilbert me ensinou. Se a química que ele sabe eu tivesse aprendido, eu saberia muito mais do que sei hoje, né? Com certeza. Mas se não sei toda a química que ele sabe, e aí o problema é meu, e a deficiência é minha, esses ensinamentos conexos, correlatos, essenciais à formação do caráter e da personalidade das pessoas, está além da sala de aula, do laboratório, só o convívio com pessoas dessa estirpe permitem. E eu sou um privilegiado por isso, né? Tive a sorte, graças a Pasteur um pouco também, né? Porque Pasteur diz que a sorte só ajuda quem trabalha, eu caí num laboratório que tinha uma pessoa como ele. Uma pessoa como ele não convive num ambiente de capetas, né? Então uma pessoa como ele convive num ambiente mais ou menos equivalente. Então as outras pessoas que ali estavam eram pessoas mais ou menos da mesma linha. E olha só que efeito multiplicador isso tinha, porque não era só a grande liderança, não. Os seus associados, os seus colaboradores, eram pessoas da mesma linhagem, com a seriedade para com a coisa da ciência, talvez tão aguda quanto ele pudesse ter. Então isso só pode ter um efeito catalítico, somatório muito positivo. E acho que da trajetória de Ben Gilbert, que eu possa registrar porque conheci bem,
Eu diria um pouco por aí. Talvez possa até mencionar coisas que fui testemunha, né? Por exemplo, as primeiras plantas da família das velociáceas, que hoje criou-se especialistas de reconhecimento internacional que passaram pelo NPPN, estou me referindo explicitamente ao meu amigo e ótimo químico de produtos naturais, o professor Ângelo da Cunha Pinto, foi também influência de Ben Gilbert. A minha dissertação de mestrado foi a segunda dissertação na área das velósias. E eu estudei uma espécie que era uma velociácea, mas se chamava Barbacenia bicolor. E a minha dissertação de mestrado talvez tenha sido uma das primeiras dissertações no país que tivesse espectros de ressonância nuclear magnética de carbono 13 para os triterpenos pentacíclicos e tetracíclicos que estudei. E não somente isso, o professor Ben Gilbert, antenado com as coisas da ciência de primeiro mundo, da ciência de primeira linha, me convenceu a estudar também dicroísmo circular, para poder elucidar a configuração absoluta de um centro remoto da molécula do principal componente químico que eu estudei. E isso só me fez crescer cientificamente, porque tanto o carbono 13 quanto o dicroísmo não eram fruto de aulas formais. E foi exatamente por aí, você vê como é que as coisas são uma coisa puxando a outra, né? Foi exatamente por aí que eu tive que estudar, só aprendi a estudar coisas além da sala de aula. E nessa história do dicroísmo circular, que é uma técnica correlacionada à dispersão óptica rotatória, que vê coisas quirais, moléculas quirais, eu fui induzido a fazer um curso em 73, nas vésperas da minha defesa, 72, de mestrado, de uma escola de verão que estava nascendo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, patrocinada pelo professor, pelo professor Otto Gottlieb. E o mote para que eu fosse para essa semana full-time de Química lá, era um curso que o professor Manuel Ventura, um cara especialista de dispersão óptica rotatória da UNB, iria apresentar. Como eu tinha que conhecer bem a parte de ORD e de dicroísmo, eu fui para essa escola de verão com essa motivação.